Olá maçons, não maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, do canal Esquadro Compasso, grão-mestre também da Ordem Benai da Arte do Brasil, e hoje eu trouxe para vocês um assunto muito relevante e um assunto muito interessante para que nós possamos conversar aqui, para que nós possamos abordar esse tema de uma forma bem básica e bem racional, para que vocês possam verificar que nem sempre as coisas são como elas devem ser. Mas é um assunto que vai talvez trazer algumas luzes de conhecimento a todos que acompanham esse canal. Mas antes de nós iniciarmos esse nosso tema, nesse nosso assunto, eu gostaria muito de pedir para que vocês curtam, para que vocês compartilhem, para que vocês comentem e para que vocês se inscrevam no nosso canal, para que a gente consiga trazer assuntos cada vez mais interessantes, cada vez mais relevantes, e para que também o algoritmo do YouTube possa entender que o nosso canal presta um serviço bacana, um serviço relevante a todas aqueles que assistem esses nossos vídeos, né? Então, dê like, comente, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, porque isso vai ajudar muito na propagação da nossa mensagem aqui no YouTube. Bom, mas qual que é esse assunto? Esses dias atrás uma pessoa me indagou se, por ela ser filha de maçom, ela seria automaticamente maçom. E o que eu respondi para ela? Isso eu vou passar ao longo do vídeo o que eu respondi para ela. Mas nós temos que começar, antes de nós entrarmos na resposta propriamente dita, né, de nós entrarmos nessa temática, nós temos que entender alguns fatores, alguns aspectos que fazem parte da maçonaria e que fazem parte da filosofia maçônica, para daí que eu possa dar uma resposta embasada numa racionalidade concreta, não em suposições, não em mentiras, não em fake news, né? Nós precisamos trazer o assunto como ele é, como ele deve ser tratado, e por isso que eu estou aqui para responder essa pessoa e responder quem também é filho, bisneto, neto de maçom e que talvez se ache no direito de ser iniciado a maçom por esse aspecto. Então, primeiramente vamos lá. Temos que voltar um pouco na história, lá na maçonaria operativa, lá nas guildas de ofício, lá nas corporações de trabalho, que norteavam a sociedade da Idade Média. Então, nessas corporações, nessas guildas, nessas instituições, era muito comum que a profissão passasse de pai para filho, ou de pai para sobrinho, ou de tio para sobrinho, tá? Ou tivesse sempre um vínculo familiar. Por quê? Porque é vital para a subsistência das famílias, que não só dos maçons, dos mestres construtores, mas dos ferreiros, dos marceneiros, de todos aqueles que tinham algum vínculo com as guildas, que o primogênito ou os filhos exercessem um ofício. Era uma questão de subsistência da época. Então nenhum pai, por mais que talvez só aqueles que não gostavam dos filhos, ou aqueles que tinham algumas rixas com sobrinhos, com netos, talvez não passavam esse ofício para seus familiares. Passavam para outros aprendizes que procuravam na época ser iniciados nessas artes, não só na própria maçonaria, mas também na marcenaria, no ofício de ferreiro, sapateiro. Todas as profissões da época eram transmitidas basicamente de pais para filhos. Isso no começo foi até bom, foi até profícuo, né, essa transmissão. Só que chegou uma época que as pessoas começaram também a fazer o jus esperneante, a espernear em relação a isso. Não, porque só o filho do cara pode ser maçom, só o filho do fulano pode ser ferreiro. Eu também quero ser, eu também quero aprender essa profissão, eu também quero ser instruído nesse ofício. E isso fez com que essas corporações de ofícios, ao longo dos tempos, né, acabassem criando regras, acabassem criando estatutos de como você se filiar a elas, de como você fazer parte
e de como você ser iniciado de uma forma bem prática, de uma forma bem pragmática, né, para você aprender aqueles ofícios. Nada mais é como hoje. Ora, o teu pai é pedreiro, o teu pai exerce uma profissão, mesmo de um programador, ele vai querer que o filho siga a mesma profissão. Assim é com médicos, são com os médicos, com os advogados, com os engenheiros, com os pilotos de aviões. Todos nós queremos que os nossos filhos exerçam essa profissão. Por quê? Porque se nós, de uma forma bem básica, nós achamos que nós nos damos bem com essa profissão, que os nossos filhos irão se dar bem. Ora, após a maçonaria se transformar de uma maçonaria operativa para uma maçonaria especulativa, isso deixou de ter relevância. Por quê? Porque não era mais uma questão financeira. A maçonaria já não era mais um ofício. Ela era um ofício espiritual. Ela passou a ser um ofício metafísico. Algo que não buscava mais dinheiro, não buscava mais como eu posso falar assim, como eu posso usar o termo correto, né? Não buscava mais a essência de ganhar o dinheiro, de ser o sustento da família, até porque os tempos já eram outros, os tempos já tinham sido mudados, né? Então os maçons começaram a fazer as iniciações por indicação, e isso prevaleceu até os tempos atuais. Ora, é claro que todo pai que tem um filho e vai querer que ele um dia se torne um maçom. A mesma coisa comigo. Eu tenho um filho de 10 anos e gostaria um dia que ele se tornasse, que fosse iniciado na maçonaria. Mas o fato de eu ser maçom não quer dizer necessariamente que o meu filho irá ser maçom. Porque isso não é uma prerrogativa, isso não é um título nobre, não é um dogma religioso, não é uma herança que se passa de pai para filho. Talvez a grande confusão da coisa seja justamente essa. Por quê? Porque maçonaria, primeiramente, não é uma religião, é uma filosofia. E como filosofia, ela não tem o dogma, ela não tem o interesse de que seja transmitido de pai para filho, porque senão ficaria algo muito que afrontaria os principais pilares da maçonaria, que é a liberdade, que é a igualdade e que é a fraternidade. Porque muitas vezes o teu filho, você pode até achar que ele está apto a ser maçom, o teu neto, o teu sobrinho, o teu bisneto, mas no fundo para os olhos da maçonaria, muitas vezes ele não vai se adequar, porque maçonaria não é uma questão de você querer, é uma questão de ela querer que você se adeque às regras dela, que você se adeque à filosofia da maçonaria. E isso muitas vezes se contrapõe com os pensamentos dos nossos filhos, porque os tempos mudam, os tempos evoluem, e os nossos filhos, diferente de nós, eles têm o próprio pensamento deles, eles têm a própria capacidade intelectual deles de refletir se eles querem ou não ser. Bom, mas mesmo que eles queiram ser, não é um fator preponderante o fato de eu ser maçom que vai aliviar, de certa forma, que vai abrir certos caminhos, certas facilidades, ser um atalho para que eles se tornem maçons, porque eles vão precisar primeiramente, tá? E isso é essencial, primeiramente estar dentro das normativas de admissão da maçonaria. Se eles não se enquadrarem nas normativas de admissão da maçonaria, você pode ser grão-mestre, você pode ser o bambambam da maçonaria, que a não ser que por outros meios, você não vai conseguir iniciar seu filho. Eu conheço muitas pessoas, muitos parentes de grão-mestres que até desejam ser maçons, mas não o são. Por quê? Porque de alguma forma ou de outra não se adequaram às prerrogativas maçônicas. Então não é tão simples assim. Ah, mas eu sou Lawton, eu sou Demolay, tá? Veja só, isso aí, é claro, ajuda, porque você, desde pequeno, você é instruído na essência da maçonaria. Você é instruído como se fosse uma escola
de vida, né? Então isso vai te ajudar no aspecto de virtude, no aspecto de ética, no aspecto de moralidade, em todos esses aspectos mais sociais. Só que não é também um caminho certo para você se tornar maçom. O fato de você ser Lawton, o que é o Lawton? O Lawton é aquela pessoa que é adotada pela maçonaria e que a maçonaria se compromete a dar um apoio para essa pessoa. Mas esse apoio não quer dizer que quando ela atingir a idade que seja apta para se tornar maçom, ela irá se tornar maçom. Até por uma série de condições ao longo de todo esse tempo, né? Pode ser que ela se torne membro de uma outra religião que não aceita a maçonaria como filosofia, pode ser que ela não se interesse pela maçonaria, ou pode ser que a própria maçonaria não veja nela um irmão, não veja nela as prerrogativas para que essa pessoa se torne um maçom que acabe agregando valor à instituição. Então tem todas essas ponderações, tem todas essas reflexões, e que muitas vezes as pessoas se acham no direito, né, de, por serem filhos, por serem netos, por serem bisnetos, a mesma, às vezes até de maçons importantes, né, de se acharem no direito de serem iniciadas na maçonaria. Não, gente, o meu pai era maçom, mas o meu pai, ele só colocou o meu nome e dos meus irmãos na esfera da maçonaria após um determinado tempo. Após e um dos meus irmãos até não quis se tornar maçom, ele nunca se interessou pela ordem, nunca se interessou. E eu e mais um irmão que por coincidência é gêmeo comigo, nós nos tornamos maçons, tá? Fomos iniciados, tivemos a nossa vida maçônica, tá? Mas a indicação do meu pai teve pouca interferência no nosso processo iniciático, porque nós tivemos que cumprir todas as prerrogativas, até porque meu pai na época já estava adormecido, ele já estava um pouco afastado da maçonaria em virtude da idade, em virtude da doença que ele tinha e muitos outros fatores. Então isso, tá, não quer dizer que o fato de você ser indicado, e mesmo se você for indicado, não quer dizer que você vai se tornar maçom, porque existe sindicância, existem muitas outras coisas na qual você vai ter que passar ao longo do teu processo antes da tua iniciação maçônica. Então não é tão simples assim, é um processo demorado, como eu já falei em outros vídeos, é um processo que demanda tempo, que demanda investimento, que demanda uma série de coisas, uma série de fatores, e isso muitas vezes acaba levando as pessoas a uma descrença sobre a sua iniciação. Então eu sempre digo, se o teu desejo é ser maçom, não use o teu pai ou os teus familiares como muleta para a maçonaria. Eles, claro, podem te dar o pontapé inicial, podem apresentar o nome para alguma loja ou para a instituição da qual eles fazem parte. Mas isso não quer dizer que você irá se tornar maçom. Isso não quer dizer que você irá ser iniciado. Porque muitas vezes você tem alguns problemas, você tem algumas querelas, você tem mesmo dentro de você o desejo de não seguir o caminho que o teu pai seguiu. E isso é livre-arbítrio, e isso é o desejo de cada um. Então a maçonaria, ela, antes de mais nada, ela tem que estar na tua alma, ela tem que estar no teu espírito. E o contrário é recíproco também. A maçonaria tem que ver em você um potencial que você irá agregar valor à instituição. Sem isso, pouca efetividade terá se o teu pai é grão-mestre, se o teu pai foi venerável mestre, ou se o teu tio é bambambam, é grau 33. Isso é irrelevante na maçonaria. Por quê? Porque nós queremos pessoas que agreguem valor. As pessoas têm que evoluir, têm que procurar desbastar a sua pedra bruta. Então, e isso em qualquer outra instituição, em qualquer outra esfera da nossa vida. Uma vez que você
deseja se tornar parte da instituição, você também tem que fazer o esforço mínimo, você tem que ter o desejo de você querer fazer parte daquela instituição. Então não é simplesmente você querer dizer assim, de uma forma bem egoísta, né? Assim, pai, eu quero ser maçom, eu quero que você vá lá me apresente, que você use do teu cargo, que você use dos seus títulos para que eu possa ser iniciado maçom. Gente, não é assim que anda a carruagem. E isso talvez seja um dos grandes males da sociedade brasileira, porque a gente vê em todos em outros campos da nossa sociedade esses carteiraços, essas indicações, muitas vezes sem meritocracia, sem a essência de você desejar ter aptidão para aquela profissão ou para aquela instituição, que muitas vezes você será um peso morto na instituição. Você será apenas mais um que não agrega valor, não agrega evolução, não agrega progresso. Então, antes de usar esses subterfúgios, de dizer que teu pai foi grão-mestre, foi venerável mestre, procure a essência. Procure ser maçom sem usar o teu pai, ou o teu parente, ou o teu bisavô como muleta. Por quê? Porque isso vai ser muito mais engrandecedor para você do que se fosse do contrário. Você vai se sentir muito melhor porque você terá a certeza que se você se tornou maçom foi por teus méritos próprios. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, meus amigos. É isso que eu tinha para falar para vocês nesse pequeno vídeo desse dia. Dito isto, vamos para as conclusões finais, né? E como conclusão, vou pedir para vocês, claro, se inscreverem no canal, comentarem, proporem assuntos, colocarem perguntas para que a gente possa responder, para que a gente possa usar de 1% do nosso conhecimento para poder trazer luz a vocês. No mais, eu desejo a todos um tríplice fraternal abraço, saúde e força união, de Rosaldo Bonet.